almas. Deus abençoe cada um que está no seu lar, com a sua família. E que essa noite seja uma noite de porções grandiosas do Senhor na nossa vida. Aleluia. Eu convido você a abrir a sua Bíblia. 2 Pedro. Capítulo número 3. 2 Pedro, capítulo número 3. Enquanto você está de compartilhar essa live com teus familiares, teus amigos, com todo mundo. Espalhe aí esse conteúdo que vai ser bênção de Deus. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 1, diz assim: Amados, escrevo-vos agora esta segunda carta, em ambas das quais desperto com exortação o vosso ânimo sincero, para que vos lembreis das palavras que primeiramente foram ditas pelos santos profetas e do mandamento do Senhor e Salvador, mediante os vossos apóstolos. Sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo as suas concupiscências, e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Eles voluntariamente ignoraram isto, que pela palavra de Deus, já desde a antiguidade existiram os céus e a terra, e foi tirada da água e do meio subsiste, pelas quais coisas pereceu o mundo de então, coberto com as águas do dilúvio. Mas os céus e a terra, que agora existem pela mesma palavra, se conservam como tesouro e se guardam para o fogo até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor e 1000 anos como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que nenhum de vocês se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, na qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos farão, e a terra e as obras que nela há queimarão. Havendo, pois, de perecer todas essas coisas, que pessoas vos convém ser em santo trato e piedade, guardando e apresentando-vos para a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se desfarão e os elementos ardendo se fundirão. Mas nós, segundo a sua promessa, guardamos novos céus e nova terra em que habita a justiça. Pelo que, amados, guardando estas coisas, procurai que deles sejais achados, imaculados, irrepreensíveis em paz. Aleluia. Deus abençoe quem está nessa live. Nós estaremos hoje falando do capítulo 3 de 2. Mas antes de falar do capítulo 3, eu primeiro queria conversar com vocês do capítulo 2. Eu gosto muito de ler antes, o capítulo que vem antes e o capítulo que vem depois. Então, para que nós possamos entender nesse momento o que Pedro está querendo nos falar, nós precisamos voltar só um pouquinho para trás, um capítulo que diz assim, você está vendo o título? Os falsos mestres. E também houve entre vós falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina perdição. E muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemando o caminho da verdade. E por avareza farão de vós negócios com palavras fingidas, sobre os quais já há algum tempo não tardia a sentença e a sua perdição não dormita. Pedro
está nos querendo reavivar a memória aos crentes, esclarecendo a verdade. Tem falsos mestres, doutores, que estão semeando dos crentes umas heresias, falando que Jesus não vai voltar, que Jesus era só um mero humano, que ele não vai ressuscitar, que ele não vai vir nessa segunda vinda. Esses falsos mestres são mais conhecidos por negarem aquilo que eles são mais conhecidos por aquilo que negam do que aquilo que afirmam. Aqui eles estão, como que se diz no português? Eles estão escarnecendo a verdade. Aqui diz, heresias de perdição. Então Pedro está querendo nos reavivar a memória sobre a verdade, que Jesus sim vai voltar. E hoje eu quero falar sobre isso, sobre a vinda de Jesus. Porque hoje nós estamos num tempo em que se prega tantas coisas, mas não se prega sobre a vinda. Muitas das vezes eu paro para ouvir do YouTube, do Facebook, do Instagram, pregações que já não são cristocêntricas. O que eu quero dizer com isso? Que não estão pregando Jesus. Alguns estão pregando para a cura da alma, para a prosperidade, para muitas e outras coisas, mas esquecem que a vinda do Senhor é um fato verdadeiro e que vai acontecer, ainda que a gente não saiba o dia, a hora, o momento, data, ano, não sabemos. Mas por isso que Pedro trata no capítulo 2 sobre o caráter pervertido destes mestres, que eles negam esse fato e agora estão fazendo falsos ensinamentos. Só que, gente, você que já é conhecedor da palavra, no Antigo Testamento se falava muito sobre o Messias. Jesus veio no Novo Testamento, nasceu, cresceu, viveu, morreu, ressuscitou. E aí, Jesus falava sobre a sua segunda vinda. Nós podemos ver isso no capítulo 24 e 25 de Mateus, que ele fala que ele vai voltar. Só que esses mestres aqui esquecem do fato que no Antigo Testamento os profetas falavam sobre Jesus. Jesus veio, fala sobre a sua vinda. E depois que Jesus sobe aos céus, quem que fala sobre a vinda dele? Os apóstolos. Então tem uma plena harmonia naquilo que a Bíblia nos diz, a veracidade disso. Por isso que no versículo 1 de capítulo 3, ele diz: escrevo-vos agora, nessa segunda carta, para que despertem com exortação o ânimo de vocês, para que lembrem desta palavra. Ele está aqui nos dizendo, nos relembrando que sim, Jesus vai voltar, que sim, ele virá. E vem como mandamento do Senhor e Salvador. Jesus falou categoricamente sobre a sua vinda, embora a gente não saiba do dia, da hora, do momento. E não é algo que os apóstolos ensinaram. A Bíblia toda nos fala, desde o começo até o fim, sobre ele. Então, Mateus 24, a gente pode ver que Jesus nos fala sobre sinais, sobre condições da sua vinda e sobre o resultado da sua vinda. Agora eu quero pular aqui no versículo 4, que eu achei muito interessante. E dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio. Você imagina agora, a criação do mundo não aconteceu por causa de uma explosão. Não aconteceu como muitas pessoas falam. Ele aconteceu, Gênesis 1:1. E disse Deus: haja, e houve todas as coisas. Então, eles aqui, os falsos mestres, estão querendo semear dúvida no coração. Eu vou te dar um exemplo.
Agora com o tema que a gente está vivenciando com o coronavírus, você tem a certeza absoluta que você indo no ônibus não tem alguma pessoa infectada? Você não tem. Você não pode ver. Não pode, assim, ver com teus olhos. Então, o que acontece? Você sobe no ônibus com uma dúvida, com medo. Você volta para casa e tem medo de que teus filhos passem a ser infectados por tua culpa. Agora, os falsos mestres querem colocar e semear dúvida no coração dos crentes. E o que acontece quando eles semeiam dúvida? Tiram esperança. Esperança da vida eterna. Por isso que eles colocam essa dúvida, porque eles não acreditam de fato. E hoje eu estava lendo um negócio que eu achei tão interessante, que a zombaria é frivolidade. Quem zomba tem uma frieza no coração e por isso faz isso. Só que o escárnio, ele é um pecado intencional. Aí que eu fico pensando, os falsos mestres sabem aquilo que eles estão fazendo. Eles não estão pecando por falta de conhecimento. Não. Eles estão pecando intencionalmente. Eles negam a verdade de Jesus, que torna assim, aquilo que uma pessoa crê, determina o que sai da sua boca, determina o que está dentro do seu coração. Então eles ouviram a verdade, porém decidiram não acreditar. E se eles hoje estão ensinando que Jesus não vai voltar, zombando dessa verdade, é porque tem pessoas que estão ouvindo eles. E aí que entra a questão dos nossos dias de hoje. Nós temos pessoas que são falsos mestres, que estão nos ensinando que Jesus já demorou 2000 anos, por que ele vai se importar para vir? Por que ele vai vir nos buscar? Mas não, Jesus é a verdade. Ele mesmo nos diz em... Deixa eu até abrir para ler e falar. Não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vos teria dito, pois vou preparar lugar. Se eu for a vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Jesus não mente. Jesus está nos incentivando. Nesse momento, na verdade, Pedro está nos incentivando a relembrar da palavra dos profetas, das palavras de Jesus e agora das palavras dos apóstolos. Porque Jesus vai voltar. Escarneciam a promessa, a esperança dos outros. Preferem o conforto do erro ao conforto da verdade. Eu acho muito interessante quando as pessoas conhecem a verdade, mas a verdade não faz efeito na sua vida. Nós temos o livre-arbítrio de escolher o que nós queremos da nossa vida. Mas uma doutrina errada faz com que a nossa vida toda seja errada. Então, sabe o que eu sempre falo? Se nós ler livros, isso me refiro, nós vamos ser ignorantes em tudo. Um livro vai nos trazer conhecimento. E o livro da verdade, esse livro da verdade, não tem como confundir ninguém. Se nós lermos o livro, qualquer pregação que a gente ouvir, nós primeiro vamos ir aqui, vamos analisar ela e vamos falar: é verdade aquilo que o irmão está pregando? Ou vai falar: não é verdade, porque aqui está dito que tal coisa. Então nós não podemos ser ignorantes de só ouvir as coisas. Nós precisamos
precisamos ter o conhecimento. E o conhecimento se adquire através da meditação da palavra. Então, eles preferem o conforto do erro ao conforto da verdade. Gente, verdade gera mudança. Ninguém que conhece a verdade fica no erro. Jesus nos fala de verdades diversas na Bíblia. Sobre adultério, sobre fornicação, sobre mentira, sobre glutonaria. Meu Deus, que mais? Sobre orar em público e não ser aquilo de fato. O que mais, Otávio, me ajuda? Domínio próprio. Meu Deus, que coisa difícil, hein? Mas a verdade gera mudança. A verdade gera libertação. Uma vez que você pode contar para o pastor, mas isso não, ele pode por ti, mas não ser liberto. Por quê? Porque quem liberta é o Espírito Santo. Você precisa ter uma decisão no seu coração, na sua alma, na sua consciência, na sua mente, daquilo que você está fazendo de errado, e ir para os pés de Jesus, e o Espírito Santo ministrar em você, e ele gera essa libertação. Ele gera em você o arrependimento genuíno. E qual que é esse arrependimento genuíno? É quando nós confessamos. E quando esse arrependimento genuíno gera libertação. Você não comete mais o mesmo erro. Não é genuíno quando você pede perdão e quando o dia seguinte, uma semana, um mês, você cai no mesmo erro. Não. Arrependimento é quando nós entregamos todo nos pés de Jesus e nunca mais olhamos para trás. Nunca mais olhamos para trás. Nunca mais tropeçamos na mesma pedra. Isso é o arrependimento. Preferem o conforto do erro ao confronto da verdade. Ninguém que vivencia a verdade continua no mesmo erro. Jesus nos chamou para a liberdade nele. Hoje todas as coisas são novas. Hoje tudo é novo, tudo é em liberdade. E eu te convido a vivenciar essa paz que o Espírito Santo dá. Por quê? Porque ele vai voltar. O Senhor não retarda a sua promessa. Ele quer que nesse momento em que nós estamos refletindo sobre as muitas diversas coisas nas nossas vidas, nós também ansiemos pela sua volta. Nós não podemos vir nesse tempo caótico nos pés de Jesus por causa da dificuldade, não. Nós precisamos vir aos pés de Jesus por amor, por arrependimento, porque nós queremos mudança, sim, da nossa vida, do nosso caráter. Nós queremos mudança dentro do nosso lar, de nós mesmos. Essa mudança começa por nós. Aleluia. O que uma pessoa pensa revela aquilo que ela é. E eu vejo esses falsos mestres semeando dúvida no coração das pessoas. E muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemando o caminho da verdade. Por avareza farão de vós negócio com palavras fingidas, a qual a sua sentença não dormita, não tarda. Examinemos aquilo que a gente está ouvindo, aquilo que a gente está colocando dentro do nosso coração. Examinemos pela palavra. Não nos deixemos enganar por ninguém. Nesse momento, é o momento em que nós temos que reconhecer quem é Deus na nossa vida, nos consertar, amadurecer e lembrar que Ele não tarda com sua promessa. Muito pelo contrário, Ele é longânimo para conosco.
Eu quero falar do versículo 8 do capítulo 3. Amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. Nós pensamos assim, pessoas falam, nossa, mas Deus não vai voltar mais, já passou tanto tempo, esqueceu, deve ter esquecido. Mas não, para Deus não existe um tempo. Deus é eterno, Ele não vê do jeito que nós vemos. Às vezes a gente está no consultório assim, 5 minutos parece uma eternidade, sabe? Esperando. Só que Deus é alguém eterno. Ele não vê assim como 5 minutos, como 1 hora. Não, não. Ele vê de outra forma. Nós somos mortais. Ele é eterno. Para Ele não existe passado, futuro. Para Ele é o agora. Habita a eternidade. Eu acho muito lindo isso, porque nós queremos as coisas assim para já, para ontem, como se diz. Só que Deus é tão misericordioso que Ele ainda está esperando para que pessoas se acheguem a Ele, se convertam dos seus maus caminhos, se arrependam e entreguem todo o seu coração a Ele. Jesus pode vir agora. E como que está a nossa vida? Tudo aquilo que a gente fala é porque de fato nós somos aquilo? Ou a gente só fala aqui, fala e lá em casa é outra coisa? Que tipo de evangelho nós estamos vivendo? Qual? Analisemos. Qual é o tipo de evangelho que nós estamos vivendo? O Senhor não retarda sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que ninguém se perca, senão que todos venham se arrepender. Sabe qual história? Eu faço um link com ela, a história do filho pródigo. Se você não conhece, é um pai que tem 2 filhos. E um dos filhos pede a herança e ele vai e gasta com bebida, com mulheres, com tudo. No final das contas, perde todo o dinheiro e ele volta para o pai. Eu, que sou mãe, meu filho ainda é pequeno, tem 2 aninhos. Eu fico refletindo, se um dia o meu filho sair de casa, na adolescência, porque com certeza ele vai pedir, mãe, eu quero ir no cinema. Eu vou ficar, e se ele me falar 7 da noite, eu vou ficar ali. Se ele demorar 5 minutos, eu vou, com certeza, vou ficar muito angustiada. Então pensa no filho pródigo, no pai. Os escarnecedores não conhecem a misericórdia de Deus. Eles não conhecem o amor de Deus por nós, que somos filhos. Imagina nós, gente, meros mortais, que podemos morrer daqui a 5 minutos, amanhã, qual dia for, e Ele se preocupa por nós. Ele não quer que ninguém pereça. Ele não quer que ninguém vá para o inferno. Muito pelo contrário. A salvação de todos. E por isso Ele espera por nós. Ezequiel 33:11 diz: vivo eu, diz o Senhor Jeová, que não tenho prazer na morte do ímpio, mas em que o ímpio se converta do seu caminho. Convertei-vos. De novo, convertei-vos dos vossos maus caminhos. Pois por que razão morrereis, ó casa de Israel? Ele não tem prazer na morte, não. Muito pelo contrário. Ele nos convida a nos converter, a voltar a Ele. Ele está dando a cada um uma nova oportunidade. Porque se Ele não voltou ainda, é porque Ele quer, anseia, que cada um dos seus filhos, pelos quais Jesus morreu na cruz, venham se arrepender, conhecer Ele.
1 Timóteo 2:4. Que quer que todos os homens se salvem da verdade. Repito de novo. Ele deseja que todos sejam salvos. Todos sejam salvos. Aleluia. Ai, Ele é tão lindo. Ele é maravilhoso. A gente às vezes pensa, nenhum pai quer que o seu filho vá pelo caminho errado. Mas eu já vi pais que falaram, eu abro mão. Sabe? Mas Deus não abre mão de você. Você que está na sua casa, ouvindo essa live. Não é uma pregação moralista. Gente, eu sou pecadora. Olha que eu sirvo a Jesus desde meus 8 anos de idade. A minha infância, pré-adolescência, adolescência, juventude. Mulher, né? Porque tenho 24 anos, casada com filho. Então, eu acho lindo a misericórdia dele. Porque ele não quer que você se perca. Ele quer você. Você é filho amado. Ele morreu por você na cruz. Por isso que eu volto a falar, não é uma pregação moralista. Até porque o pai bate no filho porque o ama. Porque não quer que o filho volte ao mesmo erro. Sabe aqueles... você lava o cachorrinho, daí lá porque ele vê uma poça de lama e ele vai de novo. Não, Jesus não é assim. Ele não quer que você fique limpo para se sujar de novo. Porque o pecado gera sujeira, gera iniquidade, impiedade. O pecado só traz mal para nossa alma. Porém, Jesus traz esperança, traz vida nova e uma alegria abundante. Uma alegria da salvação que ninguém pode tirar de você. Pode a tua mãe não gostar dessa vida nova. Porém, Jesus anseia por ti. Se você está na sua casa hoje ouvindo essa live e faz tempo que você não tira um momento para Jesus, tire agora, tire essa noite. Mas Jéssica, eu tenho que jantar ainda. Eu tenho que colocar meus filhos para dormir. Amanhã eu vou trabalhar. Não. Faça tudo o que você tem que fazer. Espere todo mundo dormir. Se feche no teu quarto e converse com Ele. Porque tenha plena convicção, não certeza. Certeza é qualquer um tem. Tenha convicção de que Ele estará ali para te ouvir, esperando por ti. Aleluia. Ele quer a salvação de todos. Ele não quer que ninguém pereça. Aleluia. Versículo. Pelo que, amados, guardando estas coisas, procurai que deles sejais achados imaculados e irrepreensíveis em paz. A santidade é um chamado ao irrepreensível. Jéssica, mas eu conheço Jesus e eu peco. Pois é, todos nós pecamos. Muitas vezes não é na mesma coisa, às vezes em outras áreas. Pecado não é só adultério, fornicação, mentira, lascívia, glutonaria. Não, existe milhões, trilhões de pecados. Mas a santidade é um chamado a ser irrepreensível diante de Deus. Que ninguém, quando alguém pergunta, o que você acha de fulano? Nossa, ele é temente. Eu não tenho nada a dizer dele. Isso é irrepreensível. Que alguém não ache em ti aquela... ele fala só por falar. Ele não é aquilo que está falando. Isso não é ser irrepreensível. E Jesus nos chama a que a nossa vida
não seja, como se diz? Desordenada? Desordenado também? Desculpe aí meu portunhol. A nossa vida não pode ser desordenada como o dos ímpios. Não. Nós temos que ser luz. A igreja de Deus é filha da luz. Nós não podemos ter nada de irrepreensível. Jéssica, eu sou humana. Sim. Mas você não pode ter nada que os outros possam falar de ti e fale, nossa, ele está medíocre, ele está vivendo um evangelho mentiroso. Não. A nossa vida não pode ser desordenada. Temos que ter azeite nas nossas lâmpadas. Eu acho linda essa história, porque são 10 virgens, 5 são sábias e 5 são imprudentes. Eles tiveram horas antes do noivo chegar. E o que elas fizeram? Se fosse o dia de hoje, seria passar chapinha no cabelo, seria passar esmalte na unha, seria o que a mulher gosta de fazer, ficar no Instagram postando foto, vídeo. Então elas perderam o horário, elas tinham tempo para se preparar. Tinham tempo, só que elas não fizeram e ficaram para fora. E só as 5 que tinham a reserva do azeite entraram. Então nós temos que ter azeite nas nossas lâmpadas. E, sobre todas as coisas, amar a vinda do Senhor. Clamar, ora bem, Senhor Jesus. Aleluia. Nós devemos ansiar todos os dias da nossa vida por isso. Eu não sei você, a sua experiência. Só que quando eu penso na eternidade, às vezes me dá vontade de chorar, porque eu não consigo imaginar como é. Assim, eu até imagino como será e é maravilhoso, mas com certeza é melhor ainda do que aquilo que possamos imaginar. Por exemplo, vou te dar um exemplo simples. Você que é pai ou mãe, eu falava pro Felipe, nossa amor, como eu amo esse menino que está na minha barriga. Só que quando ele nasceu, eu descobri que eu não amava era nada. Eu descobri o que era o amor por um filho quando ele nasceu, no instante que ele nasceu. E transbordou em mim um amor que eu não consigo explicar até hoje. Não sei como explicar. Não consigo, não tem palavras. Então, é assim. Quando nós imaginamos a verdade, deve ser isso. Deve ser algo imensurável, algo que não... Deve ser algo maravilhoso. E nós devemos ansiar por isso. O nosso coração tem que estar voltado a isso. Nossa, Jesus vai voltar. Essa é a minha esperança. Ainda que o hoje, gente, esteja tão caótico, a gente não tem certeza de nada do que vai acontecer no nosso país, no mundo, na nossa família, no nosso lar. Não temos certeza de absolutamente nada. Mas é que a nossa certeza esteja pautada na volta dele. E que as nossas vestes continuem a ser limpas. Ele tem misericórdia de nós e Ele espera por nós. Aleluia. Devemos desejar por esse dia e que a nossa santidade seja irrepreensível perante os homens. Bruno, por favor. Obrigado. Não esqueçamos, gente, tem falsos mestres, criam uma teologia para justificar seus desvios morais. Esses falsos mestres querem roubar a nossa esperança. Não ouça qualquer um, não se alimente de qualquer um. Alimente-se de uma verdade, da palavra. Eu tenho o costume de ler livros cristãos e livros não cristãos. Eu gosto de ler tudo, ter informação de tudo, mas o meu começo, o meu fim, o final de tudo sempre é a palavra de Deus. Eu me lembro uma experiência que eu nunca esqueço. No mínimo deve ter uns 10 anos já, essa experiência que eu vi. Cheguei para o meu pastor e falei para ele: pastor, eu quero muito ir num acampamento,
mas não é na nossa igreja. Eu poderia ir, você me daria a liberdade de participar desse acampamento? E ele me falou assim: Jéssica, você pode ir, tem a minha bênção. Mas antes eu queria fazer uma pergunta para você. Você come peixe? E eu falei: sim, pastor, meu pai vai sempre no rio, toda e traz peixe para comer. Aqui em casa, assado, caldinho, sopinha. E daí ele me falou: o que você come do peixe? E eu falei: a carne. E o que você joga fora? As escamas? Escamas que se diz? As escamas e o espinho. Eu tiro fora, não como isso. Então você mesmo está dando resposta para esse acampamento. Você pode ir nesse lugar. Não é da nossa igreja, eu não conheço. Mas alimente-se daquilo que é a carne. Alimente-se disso, porque isso vai gerar conteúdo, vai gerar experiência para você. Mas aquilo que você conhece pela palavra, que não é verdade, joga fora. Coloca numa sacolinha, joga fora no lixo. Então, que nesse momento em que nós temos acesso total a pregações, a livros, vamos ler, nos informar de coisas pesadas, como meu marido diz. Vamos ler conteúdos bons. Porém, começar e terminar com a palavra de Deus. Nunca se esqueça que esse livro, que tem nas mais diversas versões, em todo tipo de idioma, ele é a verdade, contém a verdade. E se alguém prega o contrário, joga fora. Não consoma dos espinhos e das escamas. Consoma da carne, se alimente. Busque a verdade. E eu tenho certeza que isso vai te ajudar na tua santidade, no teu crescimento espiritual. E a tua família vai ver: nossa, ele é irrepreensível. Eu também quero ser como ele. Busque isso. Vamos louvar? Aí depois eu quero finalizar com uma oração. Espírito de Deus, tens liberdade aqui. Espírito Santo, tens liberdade aqui. Espírito de Deus, tens liberdade aqui. Espírito Santo. Eu sou tua casa, tua morada. Eu sou teu lar e mude as coisas de lugar. Eu sou tua casa, tua morada. Eu sou teu lar e mude as coisas de sara minha alma.
faça dessa oração mais uma oração. Abra o teu coração para Ele. Que essa oração saia da tua consciência. Você faça racionalmente, não por sentimento, mas de coração. Jesus, neste momento, Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, por mais um dia. Mais um dia que o Senhor teve misericórdia por nós, meros pecadores. Tu és um Deus santo, um Deus que ama, um Deus que foi capaz de dar o seu Filho para morrer na cruz do Calvário por cada um de nós. Jesus, você levou tudo naquela cruz. Enfermidade, pecado. O Senhor levou tudo por causa de nós. E eu te peço, Espírito Santo, que cada um, Senhor, que ouviu essa live hoje, amanhã, que essa palavra, Senhor, assim como a mim, venha latejar dentro de si, na sua consciência, no seu coração, e que venha a ser efeito, Senhor, que gere mudança, que gere libertação, que essa verdade, Senhor Jesus, gere o arrependimento genuíno, que nós não venhamos, Senhor, a cair no mesmo erro, que nós venhamos, Senhor, a falar: hoje é a última vez que eu entrego a minha vida para a bebida. Que hoje seja a última vez que eu assisto pornografia. Que hoje venha a ser a última vez que eu traio a minha esposa, o meu marido. Que seja a última vez que eu minto. Que seja a última vez que eu paguei, que eu comprei algo e não paguei. Não. Jesus, que hoje a salvação, o arrependimento venha a repousar em cada coração. Jesus, que a tua paz, Espírito Santo, que a tua paz, que é maravilhosa, venha a repousar em cada coração, em cada vida. E que conforme passe os dias, Senhor, a nossa esperança esteja em Ti, que o nosso anseio esteja em Ti, que o nosso coração esteja totalmente em Ti, porque Tu és Deus, Tu és o Salvador, Tu és o Senhor da nossa vida, e o Senhor reina, 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 e nós acreditamos na Sua vida, Jesus. Nós esperamos em Ti, nós acreditamos na Tua volta. E estamos aqui, Jesus, esperando por Ti. Estamos aqui, Senhor, na porta, esperando por Ti. Porque o dia que o Senhor bater, nós estaremos atentos, Senhor, à Tua chamada. E nós abriremos a porta e o Senhor entrará por essa porta. E viveremos uma eternidade contigo. A eternidade que a nossa alma desde hoje está ansiando. Anseia, anseia pela Tua volta. Te amamos, Jesus, te adoramos, exaltamos o Teu santo nome. Muito obrigado, Jesus, pela Tua misericórdia. Muito obrigado pela Tua graça que não merecemos. Obrigado, Jesus, por todas as coisas. Nós te adoramos, Senhor. Nós te adoramos.